Olá pessoal, meu nome é Dira Bizarelli e hoje nós vamos modelar do zero uma bolsa. Eu cortei duas partes do tecido principal, 34 por 9, a bolsa baby tem 35, mas aqui eu cortei 1 centímetro menor. E duas vezes no tecido de algodão cru, maior um pouquinho. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cola de silicone líquido. Isso aqui é o reforço da nossa alça. Tá? E vamos reservar, esperar secar. Nós vamos fazer isso nas duas partes. Deixa secar, vamos reservar. Aí, aqui é assim, ó, nós determinamos o tamanho da frente da bolsa, né, do espelho, como algumas pessoas chamam. Então, meu cliente pediu aqui uma bolsa no tamanho de 26 por 37. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Vamos supor que você aí na sua casa tem uma encomenda de uma bolsa de um tamanho específico. Aí você vai cortar o espelho da bolsa, costas e frente. A frente você vai preparar o bolso. Ou esse bolso ou o bolso que você quiser, né? Esse bolso você já sabe fazer. Terminou aqui a parte da frente, reserva. Na parte de trás, que tem o mesmo tamanho do espelho da frente, tem que ser o espelho de trás. Nós vamos medir o tamanho que o cliente quer, fazer um retângulo do tamanho que o cliente quer e recortar o formato da bolsa desejado, né? Aí depois que você traçar o formato, você vai cortar deixando 1 centímetro ao redor. Tem sempre que cortar maior um pouquinho, porque depois que fecha ela vai diminuir. E a bolsa que seu cliente pediu pode ser maior um pouquinho, mas não pode ser menor, tá? E depois, se ele pegar a fita e for conferir, vai ver que a bolsa é menor, não vai resolver o problema dele, talvez. Mas se a bolsa for um pouquinho maior, ele não vai, com certeza, não vai reclamar. Então, o que nós vamos fazer? Cortar a parte do frente e costas igual. E vamos cortar o tecido de forro. Aqui no caso eu estou usando bagum sem brilho, bagum fosco. Um pouquinho maior. Aqui, nessa parte de trás, eu vou marcar o meio. Ó, marca meio, já marquei com pix. Vou juntar os dois pix aqui. E vou marcar as laterais. Pode ser com pique também, tá? Mas eu vou riscar aqui, porque eu só vou usar isso aqui Não vou dar pique, não, mas pode ser com pique. Porque eu vou usar isso aqui só pra achar a medida que eu preciso. Ó. Pro canal do meu zíper, tá? Vocês podem fazer isso também com a caneta que sai com água. Essa caneta aqui, ela apaga com o calor do ferro e com água, ó. Tá vendo? Ela não mancha, então vocês podem marcar com a caneta desse tipo. Essa aqui é 07. É caneta fantasminha. Ou lápis. Também pode ser. Só que o lápis depois vai dar um pouquinho mais de trabalho para remover. Aí vocês vão fazer isso aqui. Vão colar. É bom colar. Quem não quiser colar, pode levar para colocar ao vivo direto. Mas esse colar aqui, ele evita que o forro saia do lugar e fique muito fofo também. Então é legal colar. Colinha de silicone líquido. Essa aqui nem é cola de silicone, é cola do artesão. Gente, não confundam cola de silicone líquido com cola do artesão, tá? Cola de silicone líquido vem escrito aqui, silicone líquido. A cola do artesão só vem escrito aqui, EVA e isopor. Nesse caso aqui é uma medida temporária, então não tem problema se ela não for uma cola muito resistente.
tá? Eu só quero para não deixar o meu forro, na hora que eu for costurar, deslizar daqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar secar, seca bem rapidinho, e vamos passar uma costura prendendo o forro e recortar. Nessa hora aqui, se a parte de dentro da sua bolsa tiver algum bolso, depois que você fizer o refilamento e prender, né? No caso, primeiro você vai prender com a costurinha e refilar. A seguir, você vai pegar e trabalhar o bolso, o que for que tenha pro lado de dentro aqui, uma tela. Vocês vão fazer esse trabalho. Em seguida, vocês vão pegar e pregar ao vivo, tá? Vocês vão costurar ao vivo. Mesmo o vivo que vocês usaram na parte da frente, vai ser costurado aqui na parte de trás também. Bom, então o que nós vamos fazer? Costurar as alças, estabilizar, né? O algodão cru nas alças e no tecido principal. Nessa hora aqui, se você estiver usando tecido sintético, esse tecido aqui é o courano. É o que tem o pelinho atrás, tá? Não é curvinho, não. É o courano, aquele que tem o cobertorzinho atrás. Você vai, mesmo usando o pé de silicone, você pode dar uma ajudinha aqui com o óleo, como eu já expliquei em outras aulas, para que não fique franzido. Depois de estabilizado, tá vendo? Nós vamos fazer o recorte. Tirando o excesso de algodão cru e deixando a alça preparada para o fechamento. Depois que as alças já estão reforçadas com algodão cru, estabilizadas, nós vamos reservar. Agora nós vamos estabilizar o tecido principal aqui da parte das costas da bolsa com o meu forro. Isso aqui, gente, eu estou usando o courano e o bagum. Mas aqui poderia ser algodão cru, sintético, PVC, o que vocês quiserem, tá? Vocês vão estabilizar. Quem for fazer bolso, depois de costurar aqui, vai fazer o bolso interno. Nesse caso aqui, como eu só estou fazendo uma demonstração de modelagem, eu não vou fazer essa bolsa com nenhum tipo de bolso interno. Se estiver usando máquina de transporte duplo, talvez não tenha. Talvez, tá? Eu não posso dizer que com certeza não terá esse problema. Talvez não tenha. Tá vendo aqui, ó? Mesmo eu colando para não sair do lugar, eu tive aqui no final, quis enrugar um pouquinho, mas um pouquinho de nada, não vai me atrapalhar no resultado final. Então, para não acontecer isso de ficar enrugando, porque senão isso ia ficar todo torcido assim, que eu dou essa coladinha. Pode ser qualquer tipo de cola provisória, tá? Vocês podem usar para colar. Aí, ó, terminei aqui. Vou refilar. Porque ele já está pré-determinado o tamanho que a gente fez, o mesmo tamanho que tá à frente. Tá aqui. Agora nós vamos passar o vivo ao redor. Nessa hora de passar o vivo, quem tiver habilidade com o pé de vivo, vai usar o pé de vivo. Quem tiver habilidade com o pé de zíper, vai usar o pé de zíper. Você vai usar o pé calcador que você estiver habituada, tá? Eu, como vocês já sabem, que eu já falei em aulas anteriores, eu não me adaptei a pregar o vivo com o pé de vivo por conta da curva. Mas, se você tem essa habilidade, pode ficar à vontade. Isso não vai alterar o resultado final. Isso aqui é um pedacinho de plástico
translúcido, aquele plásticozinho assim que da mesma família do plástico cristal, mas ele é fosco, ele é fosquinho, ele é até meio liso de um lado e áspero do outro. É isso que eu uso para fazer a emenda do vivo. Mas você pode usar o mesmo tecido ou um pedacinho de PVC ou qualquer tipo de material sintético da cor do vivo. Na hora de pregar o vivo, vocês observaram que o fundo é branco, o vivo é preto, mas eu fiz aqui a costura com a linha preta, porque não vai aparecer aqui e eu vou costurar o meu vivo com a linha preta. Procurem costurar o vivo, prender o vivo com a linha da mesma cor ou linha de nylon, mas na hora do fechamento da bolsa, vocês não vão poder usar linha de nylon. Nesse caso aqui, na hora do fechamento eu vou usar a linha preta, mas na hora do acabamento eu vou trocar para a linha branca, para o acabamento não ficar feio. Então procurem fazer essa harmonia entre linha e tecido, para no final o acabamento ficar bonito. Vamos pregar o vivo. Como o meu pezinho de vivo é de metal, quem quiser, no caso aqui o meu pé de zíper que eu uso para pregar vivo é de metal, eu vou usar o óleo, aqui ó, óleo de máquina. Mas quem quiser pregar o vivo com pezinho de zíper de teflon, pode também. Aí vai da adaptação que você fizer. Quando eu faço essa curva aqui, o pé de vivo, o pé apropriado para vivo, ele não me favorece, porque eu não faço picotes, vocês já sabem, em vivo. Então, eu só uso o pé de vivo quando eu preciso encapar algum fio ou algum vivo. Só, no meu caso, ele só me serve para encapar. Fechamento e colocação, eu uso esse pezinho calcador aqui. Cheguei perto no final, acho que isso aqui vocês já sabem, né? Mas eu tô ensinando a modelagem e eu não quero que vocês percam nada. Aí nós vamos unir aqui, deixa eu pegar isso aqui, ó. Bom, cortei rente, segurei aqui. Nessa hora aqui eu não corto as pontas de linha não. Eu deixo elas para baixo aqui, que elas vão ser costuradas, ó. Porque senão corre o risco de depois essas pontinhas de linha ficar solta aqui ou ficar saindo para cá. Então eu já corto elas aqui agora, ó, na finalização, e elas não ficam no meio do meu caminho. Pronto, preguei o vivo. Agora vamos para a parte mais esperada, que é a modelagem. Agora que nós vamos modelar a bolsa, né? A parte do canal do zíper e do fundo. Como fazer isso? Gente, terminando de colocar o vivo, vamos ajustar ele para o formato que ele terá que ficar depois, tá? Isso tem que fazer. Você não pode terminar de aplicar um vivo e deixar ele aberto. Volta ele lá, porque senão até a hora do fechamento ele vai se mover sozinho e vai dar alteração no seu fechamento. Então, ajeitei aqui o meu vivo. Tô aqui com minha peça. Vocês estão lembrados da marcação de meio que eu fiz aqui? Então, para que serve essa marcação de meio? Eu quero um fecho, eu quero um zíper que pegue a metade da bolsa. Minha metade está aqui. Se eu quiser ele mais baixo, eu já sei que eu vou fazer dessa marcação para baixo. Se eu quiser um zíper menor aqui em cima, eu sei que aqui é o meio, eu vou fazer desse meio para cima. Mas eu vou fazer uma modelagem, vamos dizer assim, padrão, que o zíper pega a metade da bolsa, tá? Isso vale para qualquer formato de bolsa. Muita gente pedindo bolsa baby maior. Então, aqui é a chance de você aprender como você vai fazer uma bolsa baby maior. Determinou o tamanho do espelho, vamos agora modelar essa bolsa. Essa bolsa não tem modelagem, é a primeira vez que eu tô fazendo esse tamanho.
e eu não faço a mínima ideia do que eu vou precisar. Eu só sei que eu quero ela com uma largura de 15 centímetros. Só isso que eu sei. Aí você tem que saber quanto você quer. Aqui, ó. Eu acho que pro tamanho dela, 15 centímetros aqui vai ser ótimo. Essa pergunta você vai fazer ao seu cliente a hora que ele encomendar a bolsa. Se ele tiver uma medida específica, deixa eu ver, 15 centímetros. Eu quero ela bem gorducha, assim, eu quero ela bem grandinha, mesmo porque eu tô fazendo uma alça para esse tipo. Então, eu só sei que eu vou deixar 15 centímetros de largura na minha vista e no meu fundo, mas eu não sei mais nada. Como chegar a essa medida para fazer a modelagem? Com a parte aqui das costas, poderia ser com a parte da frente também, tá? Mas para isso eu teria que ter marcado aqui o meu meio. Como eu não marquei o meio da frente da minha bolsa, eu vou fazer pelas costas sem problema nenhum. Eu vou pegar minha fita métrica, prestem bastante atenção, hein? Essa aula de modelagem aqui vocês vão poder aplicar em qualquer peça. Ó, vocês vão chegar com a fita métrica aqui e vão circular ela. Essa é a maneira, existem outras formas, tá? Usando o cálculo matemático. Mas é muito mais complicado. Assim, além de ser muito mais prático, não tem erro. E vão chegar aqui até a metade. Nesse caso aqui, deu 46,5. Eu vou arredondar para 47. Então, eu já sei que a vista da minha bolsa, e nessa hora vocês vão ter que estar com um caderninho fazendo anotação, tá? Eu vou botar aqui, ó, bolsa verde, bolsa verde, vista. Eu já sei que eu vou cortar 15 centímetros, então eu vou botar 15 vezes, venho medir aqui até o meio, vou arredondar para 47. Poderia arredondar para 46, mas eu vou deixar mais baixo, um pouquinho, meio centímetro. Então, é 47. O que que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui, ó. Exato é 47. Só que eu tenho uma margem de costura de 1 centímetro, que é o que eu uso padrão para todas as bolsas. Então, eu vou botar 47 mais 2, que é igual 49 centímetros. A medida da minha vista aqui, ela tem um comprimento de 49 por 15. É o tamanho do retângulo que eu vou cortar, definir. Então, eu vou colocar aqui, ó, 49 por 15 centímetros, já com a margem de costura. Agora, vamos pro fundo. Fundo. Sempre anotando, tá? Sempre anotando para não esquecer. O fundo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui da metade, que eu determinei. Não é porque eu tô no meio que aqui tem que ter a mesma medida daqui, porque aqui tem um formato, aqui tem outro, então isso vai alterar o resultado total no final, né? E começo a medir, tá vendo? Prendi aqui e tô medindo. Cheguei no meio, ó, da minha marcação, 53 centímetros. Então, eu já sei que meu fundo exato aqui tem 53 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 2 centímetros da margem de costura, mais 2, e mais 5 centímetros para fazer a minha regulagem. Mesmo porque é a primeira vez que eu faço e eu não posso, depois do meu canal do zíper tá prontinho, não sobrou tecido que vai caber aqui em volta. Então, com folga, eu vou deixar mais 5 centímetros. Mais 5 centímetros. Então, minha medida exata aqui deu 53. Mais 2, 55. Mais 5, 60. O meu fundo vai ter 60 por 15 centímetros.
Ou se você não tiver uma medida exata de largura, aqui no caso é exato, vai ser 15 centímetros. Você vai botar 60 vezes uma interrogação, vai esperar a parte do canal do zíper ficar pronto e medir. Aí você bota a medida daqui do fundo, tá? Então agora eu vou pra mesa e vou recortar o canal do meu zíper 49 por 15 centímetros e vou dividir ele ao meio, tá? Isso aqui é a medida geral, o 15 é geral. Depois que vocês vão recortarem, vocês vão cortar ao meio. Ou quem quiser pode também somar 60 mais 49 e cortar uma tira enorme de 60, 109, 109, de 1,09 m por 15, mas fica aí a critério de vocês. O que importa é que vocês tenham um retângulo de 49 por 15, vai ser cortado no meio para colocar o zíper, e um retângulo inteiro de 60 por 15 que nós vamos fazer o fundo. Eu cortei aqui 15 por 49 e dividi 7,5 para cá, 7,5 para cá. A mesma coisa eu fiz com o forro. Agora a gente vai pegar o zíper. Vamos fazer o canal dessa bolsa, o canal do zíper dessa bolsa, e depois nós vamos conversar a respeito de fundo. Eu quero deixar essa conversa registrada para que vocês entendam o porquê que num trabalho convivo nós temos que usar o método de regulagem. Tá? Nós vamos usar o método de regulagem. Se você não quiser, você pode, não querendo usar o método de regulagem, fechar o seu molde numa medida exata. Só que eu não garanto que o seu molde, a sua bolsa sempre vai fechar exatamente, bonitinho, sem prega. Então vamos lá. Zíper. Peguei aqui meu zíper, eu uso o zíper a metro, então a medida do meu zíper aqui é 49 mais 2, porque eu deixo uma sobrinha aqui de 1 a 2 centímetros, 1 centímetro. Mas quem estiver iniciando, deixa mais um pouquinho, 1,5 centímetros, 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Com o meu zíper virado para baixo, lado direito do tecido, lado direito do zíper. Eu vou prender e cortar, deixando uma sobra de aproximadamente 1 centímetro. Aí eu venho com uma parte do meu tecido de forro e viro o lado direito para baixo, botando aqui direitinho, ó, rentezinho aqui, porque ele tá do mesmo tamanho do tecido principal, então não tem sobra aqui, tá? Nessa hora eu vou encostar o meu pé calcador no trilho ali do zíper. E vamos lá. Eu gosto de costurar separado, porque o tipo de material do forro nunca é o mesmo do tecido principal. Quem quiser pode juntar os dois e já fechar junto, mas quem está iniciando, faça dessa forma para evitar que eles não se desencontrem na hora da costura. Aí eu vou virar aqui somente o lado do meu tecido principal, colocar no ponto de pesponto. Vou usar o óleo, mesmo estando com o calcador apropriado, para não agarrar e meu pesponto ficar bonitinho até o final. A distância do pesponto aqui é você que vai definir como você gosta. Você gosta mais pertinho
com uma distância, é você que vai definir. Eu não tenho muita preferência não. Aqui nesse caso, depende da cor. Quando é uma cor mais escura, eu boto mais aproximado aqui da margem. Quando é uma cor mais clara, eu dou um espaço maior. Mas isso aí é indiferente, tá? O modo que você vai fazer o pesponto é indiferente. Aí agora eu vou virar. Para evitar que esse forro se desloque, eu vou estabilizar ele aqui com uma costura provisória do meio para cá, ó, porque ele tá exato e eu não quero que saia do lugar, tá? Essa costura bem na pontinha, se sair aqui um pouquinho, tá vendo? O meu chegou bem, fiz uma barrigada aqui, ó, não tem problema. Fiz uma barriga. Não tem problema, porque isso aí vai ficar em oculto depois. É uma costura provisória. Ó. Ao fazer isso, fica esticadinho e não dá aquele enviesado que às vezes, se você começar lá da ponta, quando você chega no final, essa parte está toda assim enviesada. Aí você foge desse efeito. Agora vamos fazer outra parte. Tecido principal com o lado direito voltado para cima. Nessa hora aqui, eu não preciso colocar juntinho aqui não. Você pode colocar para aproveitar aqui a parte do zíper que vai sobrar aqui, mas não precisa, tem que ser cronometradamente, milimetricamente, não, tá? Você bota mais ou menos aqui na altura. O que importa é aqui o zíper, ó. O zíper bem rente aqui, finalzinho do tecido. Voltei meu ponto. Meu ponto estava no pesponto, eu voltei ele pro 3,5, 3,5. Prendi o meu tecido principal no zíper. Agora nessa posição mesmo, eu venho com o meu tecido de forro e coloco aqui por cima com o lado direito voltado para baixo. Gente, eu sei que vocês já sabem fazer isso. Agora sim, eu vou deixar esse tecido na mesma altura do que eu tô prendendo aqui, tá? E vou deixar o precalcador rente ali ao trilho do zíper. Pronto. Prendi. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, agora eu vou virar aqui somente o meu tecido principal. Porque se eu virar o meu tecido de forro aqui, eu tô trabalhando com a linha preta por fora e a bolsa é branca por dentro. Eu vou ser obrigada a ficar com aquele pesponto preto pro lado de dentro. Por mais que eu coloque uma linha branca na parte de baixo da máquina, sempre a tendência é a linha de cima ir para baixo um pouco. Então, para que a gente não corra esse risco, até que nessa máquina aqui eu não corro esse risco, mas eu já vi muito trabalho assim, que botou linha de outra cor embaixo. Então, para evitar até mesmo a troca de linha, a gente deixa o forro fora do pesponto, ó. Agora eu vou virar meu forro. Confiram a linha da bobina antes de fazer o pesponto, hein? Esqueci completamente, mas graças a Deus correu tudo bem. Não foi dessa vez.
Pronto, até aqui acho que nenhum segredo, né? Olha como o tecido do forro tende a expandir, tá vendo? Principalmente o bagum. Mas aqui não tem problema. O que não pode ser alterado é o tamanho do tecido principal. Mas aí aqui a gente tá fazendo a regulagem, então até pode. Mas as duas partes vão ter que estar do mesmo tamanho, tá? Cortei aqui meu lado esquerdo, vou colocar 2 cursores. Coloco aqui um lado, o outro. Nessa hora eu vou ver se os 2 tecidos estão alinhados aqui. Tudo certinho. Levo aqui até a outra ponta. Corto aqui e coloco o outro. Se eu não fosse usar 2 cursores, agora eu levaria até o final, voltaria aqui e colocaria novamente o cursor. Ó. Tomando cuidado para não deixar uma parte maior que a outra aqui. E levaria até o meio. Pronto, acabou. Isso aqui ia ficar fechado até a bolsa ser costurada aqui os 2 lados, tá? Isso aqui ficaria aqui no meio até... Mas eu vou usar 2 cursores. Então, eu levo até aqui a outra extremidade, corto o lado esquerdo e coloco outro cursor. Pronto. Levo aqui até o meio e vamos continuar. Agora aqui eu vou refilar, tirando esse excesso de forro que ficou aqui. Refilar esse lado aqui também. Só para tirar o excesso de forro que sobrou. O tecido principal continua com a mesma medida que nós tiramos na fita métrica. Vamos conferir agora. Tá vendo? Ó, 15. Por 49. Perdi aqui uns milímetros. Tá vendo? Do 49. Isso aqui provavelmente, ó, quase chegou. Não chega a ser meio, não. 3 milímetros. Isso aqui provavelmente na hora do corte. Então, mais um motivo pra gente usar o método de regulagem. Porque isso pode acontecer. No resultado final, 3 milímetros não vai fazer diferença depois que a gente fez a regulagem. No resultado final do olho lá de ver a bolsa. Mas para fechamento faz muita diferença. Então, terminamos aqui a parte do canal do zíper. Agora, nós vamos usar a margem de 1 centímetro de costura. Para todo mundo, tá? Independente da margem de costura que a sua máquina tenha, usa esse parâmetro de 1 centímetro para sua regulagem poder dar certo. Você vai marcar 1 centímetro e vai costurar em cima dessa linha. Deixa eu ver como é que tá a linha da minha bobina. Deixa eu trocar logo. Pronto, marquei meu centímetro do tecido principal. Vou posicionar ele aqui em cima. Olha, certinho. Vocês estão vendo? Certinho. E vou costurar no meio desse 1 centímetro. Ainda não vou costurar em cima da linha. Vou costurar entre meio aqui, em qualquer lugar aqui nesse meio, na pontinha, onde vocês quiserem. Eu centralizo aqui meu pé calcador nesse vão de 1 centímetro e costuro aqui dentro. Quando chega no zíper, eu dou uma reforçada de vai e vem e continuo.
Vai ficar assim, ó. Tá vendo? A minha linha continua intacta. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro com o lado direito voltado para cima e nessa mesma posição que eu costurei aqui, eu vou colocar o meu tecido de forro, meu tecido principal, que já tá com zíper aqui em cima desse forro. Agora eu vou passar uma costura em cima da linha que eu fiz de 1 centímetro. Quando chegar no zíper, eu vou dar um retrocesso e prossigo. Aí vai ficar assim, olha que fechamento super reforçado, né? Não tem erro aqui de você no futuro ter problema com o seu cliente, de seu cursor passar direto aqui. Agora ainda com o forro virado para baixo, eu vou passar um óleozinho aqui, para esse pesponto ficar com um ponto bem bonito e deslizar. No início vocês podem dar um pequeno retrocesso, bem pequenininho, para não atrapalhar depois no visual do pesponto. Pronto, e no final também. Olha, acho que não ficou nenhuma dúvida não, né? Ó, tô aqui com o meu canal já do tamanho exato que eu preciso para minha bolsa, porque eu já medi lá no início, e o fundo. Agora eu vou fazer a regulagem. Agora, muito sério, gente, eu já expliquei isso em outras aulas, mas essa é uma aula de regulagem, então eu vou fazer tudo de novo com maior calma, maior paciência. Para isso que eu tô aqui. Vamos lá. Estou aqui com o meu fundo, poderia ser a frente, é indiferente. Por quê? Agora deixa eu explicar, eu adoro esse porquê. Eu sou filha de professora. A professora gosta de tudo explicadinho. Vamos lá. Independente da minha parte da frente aqui ou das minhas costas, eu estou usando aqui o mesmo tipo de forro e o mesmo tipo de tecido principal e o mesmo tipo de vivo. Vocês já sabem que há uma diferença de um vivo para o outro. Eu vi uma artesã fazendo uma coisa terrível, terrível, gente, terrível, porque é uma bolsa com fundo inteiro. Se é uma bolsa com fundo inteiro, ela não tem emenda. E ainda que ela fosse uma bolsa com uma emenda, uma costura no fundo, o forrinho dela seria reto, como vocês já viram lá na... Ah, não, na mochila Brilho Brilhoso teve que ter costura por conta da anatomia lá da mochila. Não era o caso aqui. Mas numa bolsa dessa, você poderia fazer uma costura no fundo? Poderia. Mas o seu forro, esteticamente, né, para ficar esteticamente bonito, teria que estar inteiro. Até mesmo que as pessoas entendessem que aquela costura que estaria exata ali no meio tivesse motivo. A bolsa tem essa costura. Só que a artesã em questão, eu não estou aqui para falar nomes nem falar mal de ninguém. Só que eu achei aquilo ali o cúmulo do absurdo no quesito montagem de bolsa com vivo. Não tinha necessidade. O que ela fez ficou feio. Ela não sabia que aquilo ia acontecer. Ficou feio. O acabamento dela ficou feio. E pegou ela de surpresa, ficou feio. Ela fez um serviço matado, porco ali. Eu não gostei, tá? Mas tem quem gostou, tem quem vai fazer. Não estou aqui para criticar, só estou dizendo que eu não faço. E vou explicar como vocês vão fazer para que isso não aconteça. Ela foi, marcou, não sei como, ela fez a modelagem dela. E quando ela foi fazer a primeira bolsa, encaixou perfeitamente, claro. Ela modelou por aqui. Ó, se eu fosse fazer um molde exato por aqui, o que eu ia fazer? Medir a metade, deixar mais 2 centímetros, medir a outra metade, deixar mais 2 centímetros. Na hora que eu fechasse, ia fechar perfeitamente, tá?
para esse material aqui. Um outro tipo de vivo aí já não presta mais essa modelagem. Então, faça a modelagem folgada e regule, porque dá muito menos trabalho você fazer a regulagem na hora que você precisa, de que você ter que ficar com um trabalho, só Jesus na causa. Aí ela veio fechando. O que que ela fez? Ela foi, modelou lá pro piloto que ela fez, fechou aqui, deu uma medida e ela foi fazer a bolsa. Quando ela foi fazer a live, o fundo dela não fechou, ficou sobrando 2 centímetros. Aí ela foi, na maior cara limpa, fez uma costura no fundo e falou que não achava que ficava feio. Gosto é muito individual, né? Mas eu não vou passar isso para vocês. Então, para evitar que isso aconteça, cada vez, vamos supor que você tenha 50 bolsas desse mesmo vivo, com esse mesmo material para entregar. Então, você pode fazer uma modelagem exata, cortar seus moldes todos exatos, mas a primeira você vai ter que modelar e fazer aquele monte de bolsa com um molde só. Agora, se você estiver usando vivo diferente e tecidos e forros diferentes um do outro, cada bolsa que você for fechar, você vai ter que regular. Eu acho que não toma muito tempo regular. Explicar uma regulagem toma muito mais tempo. Estou aqui esse tempo todo e não regulei ainda. Porém, se você quiser fazer um serviço meia boca, faz isso, regula o seu piloto e o resto que se dane. Se sobrar, você dá uma prega aqui no fundo que tá tudo certo. Agora, você não reclama se depois seu trabalho não tiver valor que você acha que deva ter, né? Eu acho que uma bolsa bem modelada, bem costurada, ela tem seu valor. Ela não vai ficar torta, ela não vai ficar enjambrada. Agora, não custa nada, gente. Isso aqui a gente já faz automático. O molde, já, né, as medidas que você precisa. Nesse caso aqui, eu nem faço molde dessa parte. Eu faço anotação. O que tem molde é só aqui. O corpo, a tampa, essas partes retas aqui, a gente não faz molde, né? Pode fazer também. Se eu vou fazer muita, vai ficar fácil para cortar. Mas uma bolsa, 2, nem há necessidade de ter molde. Eu passo muito molde para vocês, porque tem muita gente iniciando. Então, é legal ter o molde. Mas aí você já está no pique, que nem muitas amigas que eu tenho aí. Tipo a Glene, do Ateliê Coisas de Glene. Tipo a Juliana, do Ateliê Arteira. São meninas que já estão no pique da produção. Então, elas vão trabalhar muito com medidas. Vão ter moldes só da parte que é circular, né? Do formato da bolsa. Façam isso, gente. Senta na máquina, faça a sua regulagem, costura de uma vez só, sem ter problema. Porque vocês vão ver o resultado a curto prazo, na hora que vocês apresentarem o trabalho de vocês. Todos iguais, perfeitos, sem nenhum tipo de alteração. Vamos lá. Estou aqui com a minha vista pronta. Esse pedaço, vocês me desculpem, mas eu tinha que falar, tá? Porque eu tô vendo coisas horríveis, não, pior, sendo vendidas por aí, as pessoas enganando, dizendo para vocês que estão vendendo fórmula de Coca-Cola, sendo que ninguém tem acesso à fórmula da Coca-Cola, né? Só os criadores, vocês sabem muito bem disso. A Pepsi já tentou imitar a Coca e não conseguiu. Nesses anos todinhos eles não já teriam conseguido algo? Então é complicado. Prestem atenção vocês também que ficam aí comprando projeto, só porque viu uma foto e achou bonito. Essa foto pode ter um monte de coisa escondida, tá? É muito fácil tirar uma foto perfeita. E é muito fácil também fazer um trabalho perfeito. Só depende de capricho e força de vontade. E disponibilidade para aquilo também. Porque tem gente que é relaxado de natureza. Tem preguiça para qualquer coisa. Falei, ponto. Vamos lá. Fiz aqui minha vista. Falei, tô feliz da vida que eu falei. Agora vamos continuar.
Fiz aqui a minha vista. E aqui eu tenho o meu fundo, que é regulável. Ele tá 7 centímetros maior, no caso 5, né? Que eu tirei a margem de costura para essa peça. E deixei 5 de sobra. Eu acho que pode ficar com 5 para qualquer material que você vai usar para essa bolsa. No caso, para a modelagem que você fez aqui desse corpo, né? Isso vale para qualquer retângulo. No caso aqui, para usar o vivo, você não pode fazer pontas quadradas. Sempre, mesmo que você faça um quadrado, ele vai ter a ponta arredondada. Se você fizer um triângulo, ele vai ter as pontas arredondadas, um círculo, entendeu? Sempre o vivo, porque o vivo não pode fazer quina, não pode. Aí você vai ter que modelar uma bolsa que não tenha vivo, que não é o caso aqui. O que está em questão aqui é o vivo. Uma modelagem de uma bolsa com vivo, tipo a bolsa baby, essa, e qualquer uma que sua imaginação, qualquer estojo, você vai usar o mesmo critério de regulagem. E tenho aqui o meu fundo regulável. Agora nós vamos fazer a alça, porque depois que a gente regular esse fundo aqui, não, nós vamos fazer a regulagem. Depois a gente vai para a alça, porque eu quero deixar a aula da alça separada em outro vídeo. Ó, estou aqui. Até agora eu não marquei meio nenhum, tá vendo? Eu tenho o tamanho que eu preciso, mas eu não tenho meio marcado, porque eu não tenho definido ainda a boca da minha bolsa, né? O inteiro aqui. E tem o fundo. Aí eu vou pegar, tanto faz, tá? Ou a parte da frente ou a parte de trás. Eu vou fazer aqui com a parte de trás, só porque tá menor, aí o espaço aqui de visualização também vai favorecer eu fazer o menor. Eu fiquei aqui com a minha parte do forro um pouquinho menor. Mas como eu vou ter uma margem de costura de 1 centímetro aqui, ó, ele vai ser costurado sem problema, tá? Eu não posso ficar com o meu tecido principal com uma falha assim, dessa. Por sinal, essa régua aqui, é bom que você, que faz bolsa, que tem que ficar marcando 1 centímetro de costura, né, margem de costura, tenha. É bem interessante, ó, esse tipo de régua. Essa aqui é da MMR Tavares. Eu não sei se o João tem uma mais estreita, tem uma até que é melhor ainda. Essa aqui tem 30 por 15. Tem uma régua dessa que ela é 10 por 30, 30 por 10. Até eu vou perguntar ao João se tem. Eu já cheguei a ver até uma de 5, assim, com essa divisão aqui, com esses quadradinhos de 1 e 1 centímetro, que facilita muito. Vocês estão vendo aí sempre, é essa régua que eu tô usando. Porque aí você não precisa ficar medindo aqui, medindo ali, você já passa a régua e corta. Aí agora eu vou fazer minha regulagem. Bora pra regulagem. Eu falei muito. Você tá vendo, gente? Há necessidade de eu fazer uma live que eu não vou poder, um exemplo, adiantar a parte que eu tô refilando. Ai, isso é muito chato. Isso é muito chato. Eu não quero. Olha que vídeo legal. Falei tudo, tô mostrando, mas na hora que eu fui refilar lá, uma costura reta no zíper, eu adiantei. Na hora que eu fui refilar, eu adiantei. Então, vocês, por favor, entendam, tá? Não é porque eu não goste, não quero, é porque eu quero deixar algo bem bonito para vocês. Vamos lá. Vamos agora à modelagem. Eu vou dividir esse vídeo, vocês vão assistir na íntegra, mas vocês vão assistir também por partes, para você não precisar ouvir meu sermão todas as vezes que você precisar assistir o vídeo. Então, agora vamos iniciar a parte da regulagem, tá? Agora nós vamos fazer a regulagem. Com a parte do canal do zíper, com o tamanho estipulado, já presa ao fundo por um lado, o fundo tem 7 centímetros de folga, os 2 da costura e mais 5 para regulagem. Eu vou pegar, tanto faz eu pegar a frente ou as costas, porque eles estão do mesmo tamanho e foram feitos com o mesmo vivo e o mesmo forro e o mesmo tecido principal. Eu vou pegar aqui, eu gosto de fazer assim, ó, como se eu estivesse costurando mesmo, ó, o lado avesso com o lado avesso.
Ó, aqui eu vou me basear pelo meu tecido principal. Vou colocar ele aqui. E vou prender. Poderia medir, poderia pegar e medir também, e depois medir aqui. Mas eu já tô com essa parte pronta e eu não quero perder tempo, gente. Isso aqui é ganhar tempo, porque na hora do fechamento é zoom, rapidinho. E a pior parte é o fechamento. Vem aqui, mais um espacinho, prendo. Isso aqui é um jeito prático, tá? De vocês fazerem a regulagem, encaixar exatamente perfeito no final e sem muita conta, sem muita matemática. Vamos lá. Ó, tô botando justinho aqui, pegando tudo. Fundo e forro, ó, estão separados, mas eu estou juntando os dois aqui. Pronto, ó. Vem aqui, prendo. Vem aqui. Prender mais perto aqui, que agora eu vou afastar o forro, ó. Prendi. Agora eu afasto meu forro, venho aqui e uno o meu tecido principal, rentezinho aqui, ó. Foi até bom ter ficado fora aqui. Aqui, ó, foi até providencial que esse forro tenha ficado um pouquinho mais curto para vocês poderem ver o tecido principal. Tá vendo aqui o tecido principal? Eu vou encostar aqui, ó, nele, sem deixar passar e sem sobrar, ó, exato aqui. Feito isso, eu seguro aqui. Aqui mesmo eu dou um piquezinho assim para marcar que eu tenho que chegar, é aqui a minha marcação exata. Agora vamos tirar os clipes. Isso aqui eu já não vou precisar mais por hora. Já fiz minha regulagem. Já sei qual é a medida que eu preciso. Tiro o forro. Ó, tá aqui o meu pique. Essa régua facilita muito, ó. Vamos usar ela agora, ó. Botando a régua, esquadrando lá no pique. E esquadrando aqui embaixo. Aqui, ó. Coloquei no pique. Coloquei aqui no pique. E esquadrei a régua aqui do lado e aqui embaixo também, ó. Tá vendo? Ela tá bem certinha aqui, não tem nada torto. Porque eu poderia ter esquadrado aqui, ali em cima e aqui tá torto. Então, você vai... Essa régua, ela ajuda muito nessa hora. Porque é prático, você não precisa ficar marcando, botou em cima, esquadrou com o olho. Marca. Eu tenho aqui a minha marcação exata, aqui e aqui. Eu vou marcar uma linha, tá? Mas vocês não precisam fazer isso. É só para que vocês visualizem e eu possa explicar melhor. E essa caneta aqui sai com água. Ó. Essa medida aqui, que até nem ficou muito acesa. Não precisa, basta fazer o piquezinho. Foi a medida que eu achei exata. Então, sobrou aqui, daquela parte que eu deixei a mais para a regulagem, sobraram 5, 6, 7 centímetros e meio. Olha isso. Minha medida exata dava... Minha medida com... tudo que eu precisava, 2 centímetros mais os 5 dava 7. Sobrou 7,5. Aí eu vou chegar 7,5. Vou marcar os meus 2 centímetros aqui pra frente. Ó. Aqui, ó. Aqui é a minha medida exata que eu encontrei quando eu circulei a minha bolsa. Aqui eu marquei 2 centímetros. E vou cortar. Pronto, cortei. Isso aqui sobrou. Vamos ver quanto sobrou. 5 centímetros e meio. Quem quiser... A partir de agora, sobrou isso aqui.
Não precisa deixar o fundo com 60. Você pode tirar aí 3 centímetros do fundo e deixar ele com 57 centímetros. Ele não precisa, mas para fazer a primeira regulagem eu não podia deixar faltar. Pode sobrar, mas não pode faltar. Entendam isso. Então é minha primeira regulagem. Não tem necessidade de toda vez que eu fizer a regulagem sobrar esse tamanho, mas tem que sobrar, sempre é bom que sobre. Então eu vou tirar mais 3 centímetros para sobrar só 2 centímetros, 2,5 centímetros. Aí com essa pecinha na mão, você mede, tira mais 3 centímetros. No caso aqui, por que 3? Porque eu tô mais ou menos dividindo no meio, poderia ter sobrado a metade disso, só um filetinho. E ajusta o seu molde. Então, no meu caderninho onde eu botei 60, eu vou agora ajustar para 57. Não há necessidade de eu cortar um fundo de 60 por 15. Eu posso cortar 57 por 15. Acho que deu para entender, né, gente? Porque eu não vou explicar isso novamente. Quando eu falar para vocês, modelei, fiz a regulagem, é esse vídeo que vocês vão assistir para entender. Aí agora eu estico aqui. Marco aqui o meu fundo, que eu tenho que cortar o meu fundo também. Aqui o fundo, na mesma medida do meu tecido principal. E recorto. Vocês estão vendo que até agora eu não marquei meio de nada. Agora aqui, na parte de dentro do meu tecido principal, aí isso vocês vão fazer, tá? É automático. Na máquina ali, sua reguinha já tá do lado. Na hora de fazer a costura de fechamento, ó, 1 centímetro com lápis, tá? Não precisa ser uma canetinha especial, não. Lápis, mas nunca caneta normal. Caneta Bic, não pode. Vem aqui, junto, ó, como é que casou certinho, tá vendo? E passo uma costura no meio dessa marcação de 1 centímetro. Pronto. Não esqueçam de cortar o forro, hein? Ó, muita atenção. Passei a costura aqui. Aí na hora de passar no zíper, vocês podem dar uma reforçadinha, tá? Aí agora eu vou puxar o meu forro, ó. Lado direito pra cima, ó, e do certinho, tá vendo? Essa marcação aqui sai com água, ó. Sai até com a mão. Aí eu vou uno aqui o meu forro. Agora eu vou passar a costura em cima da linha que eu fiz de 1 centímetro, pra poder a minha regulagem funcionar. Não adianta eu fazer uma regulagem com a marca de 1 centímetro e depois costurar meio, vai sobrar, tá? Então risquem, passem a costura em cima, ó, em cima da marca. Seguro morreu de velho, tá? Seguro morreu de velho e não custa nada. O que eu perdi em fazer uma linha aqui? Agora eu venho aqui e faço meu pesponto, somente na parte do tecido principal. Quem quiser puxar os dois pode, fique à vontade, não é errado, mas eu já expliquei porque eu tô fazendo isso. E também eu acho que fica mais bonito quando a parte de dentro fica embutida. Então vocês fiquem à vontade, tá? De puxar os dois ou fazer em um só. Além de eu não querer uma linha preta lá na minha parte branca da bolsa, eu também acho mais bonito quando a parte de dentro fica embutida assim, ó. Fica um enigma. A pessoa olha aquela bolsa perfeita por dentro, assim, com esse acabamento. Eu acho fantástico. Fiz aqui, ó. Prendi. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o pesponto. O pesponto também é a gosto. É que nem sal, é a gosto, ó. Aqui é a linha que eu fiz. Deixa eu apagar. Ó, com um dedinho sujo de óleo mesmo, ó. Já sai. E se for tecido, sai com ferro. Ó. Aí, aqui o meu pesponto também é opcional. Agora eu tô aqui com a boca da minha bolsa pronta, regulada. A hora que eu colocar ela ali, gente, ela vai encaixar perfeitamente. Eu não vou precisar fazer prega no fundo.
Agora eu vou só estabilizar aqui. Nessa posição, ó. Vocês vão fazer isso sempre, tá, gente? Ó, peraí, errei. Vendo? Eu tô conversando. Vocês vão fazer isso sempre que vocês forem estabilizar forro com tecido principal. Vocês vão pegar aqui, ó, a parte do tecido pra cima, a boca da bolsa aqui, ó, pra cima. E vão costurar aqui por dentro. Porque o forro tende a ser sempre mais fino que o tecido principal. Principalmente em máquina de transporte simples, ela também tende a puxar mais a parte de baixo. Então, para que não franza, não aconteça nada com o forro, ele vai estar para cima na hora de fazer aqui a união aqui do fundo com o forro. Aí vai certinho, vocês não tem problema nem. Acho que tá dando pra ver, né? Ó, ajeitando. Minha mão, essa mão fica aqui dentro, porque eu tô ajeitando aqui, ó, pra não ficar nenhuma prega. Cheguei até aqui, paro com a agulha dentro do tecido. Vou tirar aqui pra não atrapalhar. E vou mais um pedaço, ó, ajeitei. Ó, minha mão aqui, ó. Ajeitei, continuo. Mais uma parte. Pronto, não precisa retrocesso não, tá? Quem quiser pode fazer o retrocesso, mas não há necessidade. Isso aqui é uma costura provisória, só para poder deixar a boca da bolsa nesse estágio aqui. Pronto, tá feita aqui a boca da bolsa. Agora que eu já tenho a minha boca fechada, já na regulagem, que isso aqui vai casar exatamente, sem problema nenhum, eu vou marcar os meios. Só agora que eu marco os meios, tá? Porque só agora que eu defini a medida da boca da minha bolsa. Isso aqui serve para qualquer tipo de tamanho, gente. Vocês podem usar essa mesma... Ai, que ficou aberto aqui. Tá? Vocês podem usar para qualquer tamanho, desde o porta-moeda até uma mala. Mala, quem quiser fazer mala vai fazer assim. Qual a diferença? Tô falando de modelagem. Vamos supor que aqui é a tampa da mala, né? Esse zíper aqui, eu medi até a metade. Vocês sabem que a mala tem abertura até quase o fundo, aqui até o fundo. Então, vocês vão medir o canal do zíper até o fundo, fechar essa medida com mais 2 centímetros. Vamos supor que daqui até aqui deu 70 centímetros, tá? Exemplo. Vocês vão botar 72. Fechou o canal do zíper. Definiu a altura e definiu aqui o comprimento. O que sobrar aqui é fundo. Vocês vão medir dali de onde vocês pararam o zíper até o pedacinho que vocês precisam, vocês vão medir, acrescentar 2 centímetros da margem de costura mais 5, quer dizer, essa medida exata mais 7 centímetros e fazer a mesma coisa. Trabalhar, tampe o fundo da mala. Depois você pega o que tiver mais leve e regula. Ou pode pegar o mais pesado. Se você vê que deu diferença aqui, porque na tampa da mala tem muita coisa e no fundo tem menos, né? Bolso. Você observar que
há uma diferença, você faz a regulagem dos dois lados, a regulagem da tampa e a regulagem do fundo. Se deve dar aí uma diferença de meio centímetro, você faz o corte lá na hora de regular enviesado, não precisa estar esquadrado. Aqui no caso é porque os dois estão iguais, então eu esquadrei. Mas se houver diferença de tampa para fundo em relação aqui à espessura, vocês podem fazer a regulagem dos dois lados e marcar, né? Qual é o lado que você regulou da tampa e qual o lado do fundo. E acertar ali. Essa costura vai ficar retinha, mas ela vai ficar assim, o olho vai ver a costura reta, mas na modelagem ela tá levemente inclinada. Mas isso não vai dar, fica imperceptível. Então, por favor, hein, gente? Agora nós vamos juntar aqui o meio. Ó, medir o meio aqui. Legal é fazer isso, ó, para quem tá iniciando, tá? Ó, medir o meio aqui, já tá tudo picotado. Prendo aqui para não sair do lugar. Ó, vou aqui, é só você constatar que aqui no meio tá certinho. E marco aqui também. Um piquezinho, ó, que aqui já tá preso, aí fica fácil de você fazer isso aqui. Pronto. Agora meu meio também está definido. Aí eu quero colocar a alça, mas é a primeira vez que eu tô fazendo. O que que eu faço? Eu fiz uma alça de 34 centímetros com base no tamanho da bolsa, assim, é de olho. Ninguém me pediu bolsa nenhuma, isso aqui é só para aula. E eu fiz uma medida aleatória, tirei 1 centímetro só da medida da alça da bolsa, baby. Minha bolsa, essa bolsa aqui é larga, então eu preciso de uma alça razoavelmente média para grande. Eu não posso ter uma alça muito grande, mas também nem muito pequena, porque senão não vai nem comportar ali. Aí eu tô fazendo com base na alça da bolsa baby, que é 35 centímetros, eu tirei 1 centímetro, ela vai ficar uma alça assim, ó, tá? 34 centímetros. Aí, a altura da alça, você vai definir a si mesmo, a menos que você não tenha uma medida já exata, porque se o cliente falar assim, eu quero uma alça de 50 centímetros, porque eu já medi, é o que vai entrar no meu ombro, que eu quero pro ombro. Então, se você não tiver uma medida já pré-estabelecida, você pega a sua fita métrica e usa o bom senso. Olha assim e vê o que ficaria bom. Ficaria bom maior? Menor, entendeu? E tira a medida da sua alça. Nesse caso aqui, para essa bolsa que ficou com, ó, 25 por 35, eu vou fazer uma alça de 34 centímetros. Poderia ser 35 também, igualzinha a alça da bolsa dele. Mas eu vou fazer com 34, tá? Tá aqui. Agora vamos fazer a nossa alça.